Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. A coisa tá ficando feia, a guerra explodiu dentro da Câmara e do Senado e vai sobrar bomba para todo lado, principalmente para o governo Lula. É isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo e muitas outras pautas também. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E é sempre um prazer poder estar discutindo as pautas políticas aqui com vocês. Aprender sobre política é um dever que nós temos. Então, é uma forma que a gente tem de estar aprendendo juntos. Então, muito obrigado por me recepcionar na sua casa. Vamos entender essa guerra que está acontecendo dentro do Congresso? Vamos lá. Olha só, quem faz as leis hoje são os deputados e senadores. E esses têm líderes. Quem são os líderes? O líder do Senado é o Rodrigo Pacheco. O líder da Câmara é o Arthur Lira. Então, eles são os responsáveis por fazer as leis. Só que tem um instrumento que quase é uma lei. Chama-se medida provisória. E essa não é nem do Lira e nem do Pacheco. É do presidente, do Lula. Então, quando o Lula precisar fazer alguma coisa urgente e relevante, onde ele não pode esperar passar pela Câmara e Senado, porque isso demora muito, ele edita uma medida provisória e aquilo já começa a valer. Como, por exemplo, aumentar um imposto. Vários impostos são aumentados ali, inclusive pela medida provisória, quando a própria lei já permite. Então, a medida provisória serve para isso. Cria uma lei temporária, provisória. O nome já diz, medida provisória. E depois que essa lei, ou medida provisória, na verdade, é criada, ela vai para a Câmara e para o Senado, para definir se ela realmente vira lei e fica para sempre, ou se ela morre e tem que ser só provisória mesmo, se não for aprovado pela Câmara e Senado. Deu para entender? Beleza. É muito mais complexo do que isso, mas aqui dá para mim te explicar. Isso aqui virou uma briga gigante. Por quê? Porque o Pacheco e o Lira, quando chegou na pandemia, eles decidiram que primeiro o Lira ia analisar e depois o Pacheco. Na verdade, está até previsto isso na Constituição. Só que antes dos dois, eles não faziam assim. Eles juntavam todo mundo e faziam análise. Durante a pandemia, quando começou a pandemia, eles não podiam se juntar e separou. Então, primeiro o Lira vê a medida provisória, confirma ou derruba ela, ou depois o Pacheco analisa. Só que o Lira aprendeu uma jogada muito importante. Ele neutralizou o Senado. Por quê? Porque ela tem prazo de validade e prazo para ser votada. Lira segurava a medida provisória até no último segundo. Só no último segundo ele mandava para o Pacheco. Assim, tirava a possibilidade do Pacheco fazer os cambalachos que ele gostava. Aí, agora, a briga começou. Quem está acompanhando essa briga aqui de perto é o antagonista. Por que a briga começou? Porque o Pacheco falou, eu quero analisar a medida provisória junto com você. E o Lira falou, é eu que analiso. Isso aqui é uma moeda de troca que eu tenho com o governo. Aí o Pacheco disse, eu quero junto. Só que o Lira não quer. Por quê? Porque Lira está com raiva. A maioria dos cargos o Lula entregou para o Pacheco. E o Lira ficou de fora. Então o Lira está com ódio do Pacheco e do Lula. E aí, ele prometeu retaliação. Vamos lembrar que esse que prometeu retaliação é o responsável, inclusive, por dar o impeachment do Lula. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo e vou explicar, ele fala alguns termos mais técnicos, do que o Pacheco falou. Bora lá. A questão de ordem do senador Renan Calheiros será decidida por escrito por esta presidência, mas desde já a decisão está pronta. Anuncio aos senhores senadores e senhoras senadoras e farei chegar ao conhecimento também dos senhores deputados e senhoras deputadas e do presidente da Câmara dos Deputados a decisão da presidência do Congresso Nacional, materializada nessa decisão escrita, quanto à prejudicialidade daquele ato da comissão diretora do passado, em razão do fim da pandemia, na estrita interpretação do que foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal em razão dessa excepcionalidade, e retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações
avaliações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Permitir a apreciação, rejeitando ou aprovando, mas permitir a apreciação das medidas provisórias. Esta é a nossa obrigação, temos um compromisso com o Brasil, não é um compromisso com o governo necessariamente, é um compromisso com o Brasil de que medidas provisórias sejam apreciadas, sob o rito previsto na Constituição Federal, com a instituição e a instalação imediata das comissões mistas, que serão compostas por deputados federais e senadores. Vamos lá, vamos entender. O que o Pacheco falou aqui? Olha, eu não tô nem aí por que você falou, Lira. Eu quero analisar. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o governo. Eu tenho que fazer as medidas provisórias passarem. Assim, eu te enfraqueço. Foi isso que ele falou. Ele tentou enfraquecer o Lira para dar força para o governo. Só que Lira respondeu. E assim, você já vê o nível da cara do Lira se ele está muito satisfeito aqui. Ele ficou pé da vida e diz que se ele quiser ter protagonismo, ele vai ter que enfrentar a força da Câmara. Ou seja, declarou guerra nítida e clara contra o Senado. Dá uma olhada aqui. A questão de ordem decidida, pelo que eu entendi na reunião dos líderes dessa semana, não vai andar 1 milímetro na Câmara dos Deputados. E o prejuízo vai ser para o governo atual. E eu quero aqui deixar claro, para quem tiver dúvidas, eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Manutenção do rito atual. Se o governo preferir as comissões mistas, ótimo, paciência, vai arcar com o ônus de negociar as comissões mistas com 24, com 36, com 48 membros e arriscar que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser, quer ter protagonismo. Se dividir as indicações de ministro Supremo, de ministro STJ, de agências reguladoras, de embaixadas, a gente pensa em dividir a atribuição. Senão, eu não tenho autorização dos líderes da casa, com todo respeito, para fazer qualquer mudança no rito de medidas provisórias. Resumindo para você, o Lira falou o seguinte: quem manda na coisa toda aqui sou eu. Então presta atenção para você Lula e para você Lira, para você Pacheco. Lula, quer arriscar essa e tentar jogar mais força ainda no Pacheco? Não aprova nada aqui dentro da Câmara, esquece, morreu o seu governo. Pacheco, quer tentar ser protagonista? Porque o seu papel é só revisar as nossas decisões. Está na Constituição isso. Se você quiser arriscar, o que você tem para negociar comigo? Eu também quero analisar agora quem vai ser indicado para o STF. Eu também quero indicar agora quem vai ser indicado pela PGR, porque quem avalia é o Senado. Ou seja, Lira mostrou que é um jogador forte demais. Ele chamou para a briga. Ele chamou para o tudo ou nada. O Lula e o Pacheco. E mostrou agora e falou com todas as letras. Vamos ver quem é que manda nisso aqui. Ou seja, sabe o resultado final disso aqui? Lula tá perdido, não consegue aprovar nada. Lula não consegue dialogar com Lira e Lira entendeu muito bem que foi mais uma jogada para tentar tirar ele da história. Vai ter impeachment. Lira não tá nem um pingo satisfeito e há ainda informações que até a viagem para a China ele já dispensou, não quer nem estar perto do Lula. Sabe o que vai acontecer? Lembra da Dilma? Pois é, igualzinho isso. Deu para entender, pessoal? Eu sei que foi um tema mais complexo um pouquinho, mas eu queria explicar para vocês, tá? Tudo isso aqui. O Terra Brasil também falou sobre essa matéria aqui, ó. Lira acusa Pacheco de engavetar 29 MPs e diz que Senado quer protagonismo. Ou seja, é briga mesmo. Isso aqui é porque são termos jurídicos e eles são polidos, mas falou quase aquela palavra que o Lula falou. Só não falou porque eles são polidos. Eu vou te feder, tá? É mais ou menos isso aí. Tá? Então, você não tem noção da animosidade, da briga que isso está acontecendo. E sabe o que vai acontecer? Tudo que é do governo fica travado. Durante esse período todo, a gente já está quase entrando em abril. Você viu algum projeto, alguma pauta importante do governo ser analisado? Você viu discussões sobre projetos de lei? Nada, nada.
O governo Lula é um governo morto, xoxo, não tem força para nada. É um nanico, um nada politicamente falando. Só soube fazer barulho, dar palestra e falar besteira. Ou seja, conta o que eu tô te dizendo. É questão de tempo para o impeachment acontecer. Ainda mais agora com essa guerra entre Senado e Pacheco aí que não aprova nada. Você vai ver Lira derrubar Lula e o Alckmin está só esperando o momento dele. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Se você ficou até o final do vídeo, eu não sei se você conseguiu entender, eu tentei ser o mais claro possível. Se você conseguiu entender, coloca no comentário. Não, fiquei até o final, eu consegui entender. Os dois estão brigando, Lira e Pacheco começou a briga. Pacheco está a pedido do Lula e quer protagonismo para enfraquecer o Lira, mas Lira mostrou que é mais forte e a coisa vai ficar feia ainda. Tá? E nessa briga, Lula não aprova nada, e se ele não aprova nada, o que acontece com o governo que não aprova nada? Cai. Deu para entender? Beleza, então? Obrigado, fica com Deus e eu volto no próximo vídeo.